Olá, prezados, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre fisiologia renal e equilíbrio ácido-básico. Em particular, nesse momento, vamos continuar com os demais processos que ocorrem nos rins. Nós vimos na aula passada o processo de filtração e agora vamos continuar a partir do processo de reabsorção. Bom, a reabsorção pode ser ativa ou passiva. A reabsorção de solutos para fora do lúmen tubular depende de transporte ativo. Olha só, isso aqui é muito interessante, tá? Transporte ativo. Pois o filtrado tem a mesma concentração de solutos do líquido extracelular. Daí a necessidade do transporte ativo, pessoal. Portanto, as células tubulares precisam usar transporte ativo para criar gradientes de concentração ou eletroquímicos. A água, ela segue osmoticamente os solutos. Então, quando você tem aí um deslocamento de um soluto, criando aí meios com concentrações diferentes, por exemplo, aí o meio hipotônico, o meio hipertônico, naturalmente a água ela se desloca, de um meio para o outro. Então, continuando, à medida que eles são reabsorvidos. Então, vamos ver como é que isso acontece. Então, aqui nós temos na ilustração uma imagem aqui da estrutura tubular do néfron, aqui olha, no canto esquerdo do vídeo de vocês, e aqui no detalhe uma região desse tubo. E aqui vocês observam o deslocamento do filtrado. O filtrado ele é semelhante ao líquido intersticial, daí a necessidade do transporte ativo. E aqui, bem nesse cantinho, eu posso destacar aqui para os senhores nessa imagem, já do lado direito de vocês aí do monitor, do computador ou do celular, vocês observam como é que esse processo ele ocorre. Então aqui você tem as células tubulares, estão observando aqui, e os processos enumerados de 1 até 4, nessas seguintes etapas. Então nós temos aqui, olha, lúmen tubular, o espaço aqui, olha, no interior dos túbulos, e aqui nós temos o líquido extracelular. Então vamos ver o que acontece aqui na etapa 1, Então nós temos, olha só, o sódio ele é reabsorvido por transporte ativo, ou seja, o organismo gasta energia para que ocorra esse transporte. Tudo bem? Então o sódio vai sair aqui, do lúmen tubular e ser direcionado para o líquido extracelular. Observe que está passando, olha, pelo meio da célula. Ele precisa entrar no espaço intracelular para fazer esse transporte aí. Então, em 2, o que nós temos, o gradiente eletroquímico determina a reabsorção dos ânions. Então, você observa aqui que no caso dos íons com carga negativa, eles podem tanto passar aqui, olha, pelo meio das células, tendo que entrar no espaço intracelular, quanto aqui no espaço paracelular, aqui, ó, entre as células, tudo bem? Aí eles passam aqui, olha, do lúmen tubular para o líquido extracelular também, pessoal. E agora, vendo aqui a etapa 3, que nós podemos observar, aqui, olha, na etapa 3, a água move-se por osmose, tá? Seguindo a reabsorção do soluto. Então, quando você tem aqui, olha, esses íons passando, tá, do lúmen tubular para o líquido extracelular, você tem um aumento aqui na concentração de solutos. E a água, ela acaba seguindo aí esses solutos, tá? Estão aqui no meio mais concentrado. Então, continuando, a concentração de outros solutos aumenta à medida que o volume de líquido no lúmen tubular diminui, Então, você tem aí a saída de água por osmose e, naturalmente, haverá aí um aumento na concentração de outros solutos aqui dentro do lúmen tubular. Então, vamos para a última etapa, que é a etapa 4, aqui, ó, detalhe, diz assim, olha,
Os solutos permeáveis são reabsorvidos por difusão através de transportadores de membrana ou pela via paracelular. Então, aqui outros solutos, como por exemplo o íon potássio e o íon cálcio, eles podem tanto passar com a ajuda de transportadores de membranas. O que são transportadores de membrana? Aqui nesse caso são proteínas que estão na superfície da membrana celular e que ajudam nesse transporte desses íons. Ou, eventualmente, alguns íons podem passar aqui, olha, pela via paracelular entre as células. Temos aqui o transporte ativo do sódio, pessoal. Então, vamos ver como é que isso acontece. Vejam bem, o transporte ativo de sódio utiliza várias proteínas transportadoras por simporte e antiporte, tá? Ou de canais de vazamento abertos. Então, pessoal, só abrindo um parênteses aqui para vocês, né? Quando for falado de transporte simporte, se refere ao fato de que você tem aí íons que são transportados em conjuntos em uma mesma direção, tá? Ou eles estão entrando na célula, ou eles estão saindo da célula, mas eles estão na mesma direção. E quando se fala em antiporte, significa que esses íons eles estão sendo deslocados em direções opostas, tá? Então aí, por exemplo, um pode estar entrando na célula e o outro pode estar saindo da célula. Então existe essa diferença entre simporte, tá? E o sendo deslocado na mesma direção, e antiporte e o sendo deslocado em direções contrárias. Então o sódio ele pode ser transportado através dessas vias, simporte e antiporte, ou ainda através de canais de vazamento aberto. Então vamos ver isso aí com mais detalhes. Então no caso aqui, nesse primeiro, olha, canal de sódio epitelial, que é chamado aqui de ENaC, localizado na membrana apical. Olha, esse Na aqui vem do sódio, tranquilo? Então você tem um canal, né, de sódio epitelial, tá vendo esse aqui, olha, epitelial. E mais nós temos aqui, olha, canal de vazamento de potássio, olha, que são canais abertos, tá? Olha, canais abertos. E nós temos aqui, olha, como eu comentei anteriormente, olha, um transporte feito em sentidos contrários, olha, antiporte. Um bom exemplo é que, olha, a bomba de sódio e potássio, olha, sódio, potássio, atepase. Ela troca sódio por potássio, tá? Então, esses íons, eles são deslocados, tá, por esse transportador, no caso aí, por essa proteína, em sentidos contrários. Tudo bem? Vamos analisar na imagem melhor como é que esse processo ocorre. Aqui nessa imagem, vamos identificar os elementos. Nós temos aqui as células tubulares, em azul, a representação. Aqui nós temos o lúmen tubular, tá? O espaço interno aí dos túbulos. E aqui nós temos o líquido intersticial. Então, nós observamos aqui, olha, temos o íon sódio, né? Aqui nós podemos observar a concentração desse íon sódio, né? Uma concentração alta. Esses cochetes aqui, olha, que vocês estão observando, eles indicam a concentração, tudo bem? Então, aqui eu estou me referindo à concentração do íon sódio. E aqui do outro lado também tenho concentração do íon sódio entre cochetes. E aqui nós temos os nossos transportadores. Olha, o ENaC, vocês podem estar observando aqui, na membrana apical. E vamos observar como é que esse processo ocorre, né? Então, na primeira etapa, olha, etapa número 1, né? O sódio ele entra na célula, estão observando aqui, olha, ele entra na célula através de várias proteínas de membrana, movendo-se de acordo com o seu gradiente eletroquímico. Ele está sendo deslocado aqui, olha, do meio extracelular para o meio intracelular. E em 2, o que nós temos aqui? O sódio ele é bombeado, olha, bombeado, né, para fora na superfície basolateral, olha, basolateral, olha, basolateral, tudo bem? Basolateral da célula pela sódio potássio atepase. Então ela faz a troca aqui. Ela coloca o íon sódio para fora da célula e em compensação ela coloca ou transporta o íon potássio para dentro da célula. Então isso aqui é um transportador de íons, tá? Do tipo antiporte, tudo bem? E o sendo deslocado em sentidos contrários. Aqui tu observa, olha, um canal de vazamento aberto aqui, olha, para o íon potássio. Então, ele pode sair aqui, olha, livremente da célula.
transporte ativo secundário, né? Simporte com sódio, olha, simporte, olha, no mesmo sentido. Então, olha só, esse transporte é responsável pela reabsorção de muitas substâncias, como a glicose, tá? Por meio do cotransportador de sódio-glicose ativo secundário, né? Chamado de SGL. Isso acontece aqui, olha, no epitélio do túbulo proximal. Esse SGL aqui é uma sigla, tá, pessoal? Então, esse GL aqui, esse S aqui faz alusão ao sódio, esse G aqui faz alusão à glicose, tá? Esse T é alusão ao transporte, e esse L ele está dizendo que esses íons aí eles estão ligados, tá? Então, isso aqui é uma tradução do inglês, tá? Essa sigla SGLT, tudo bem? Mas que traduzindo para o português seria o cotransportador de sódio-glicose ativo secundário, tudo bem? Aqui na membrana apical, isso lá no túbulo proximal. Então, continuando, que leva a glicose para o citoplasma, contra, tá? Seu gradiente de concentração, através do uso da energia do sódio. Olha que interessante, que se move a favor do seu gradiente eletroquímico, tá? Por isso que nós temos aqui, olha, esse tipo de transporte, olha, tá? Isso é uma coisa bem interessante, né? Então, vamos analisar na imagem para visualizarmos melhor como esse processo acontece. Então, aqui nós temos na imagem, tá? Como vocês podem observar, temos vários elementos. Então, vamos identificar esses diferentes elementos aí. Nós temos aqui, olha, SGLT, né? Lembrando aí, transporte ligado à glicose sódio, que nós vimos lá no slide anterior. O que mais nós temos aqui de elemento? Nós temos aqui, olha, concentração do íon sódio, né? Ela é alta, aqui, olha, no lumen tubular. Nós temos aqui, olha, a concentração de glicose, por outro lado, ela é baixa, aqui, olha, no lumen tubular. O que mais nós temos aqui? Nós temos, olha, GLUT, né? O que seria esse GLUT? Esse GLUT é um transportador de glicose por difusão facilitada, tá? Então, isso aqui é uma abreviação desse transportador aí. O que mais nós temos aqui, olha, nós temos o nosso transportador aqui de íons, né? Aquele transportador, né, sódio-potássio ATPase, que já foi visto anteriormente. Ok, aqui nós temos uma concentração de glicose baixa. Onde você tem uma concentração de glicose alta é aqui, olha, dentro da célula. E aqui você observa que a concentração de sódio ela é baixa dentro da célula. Então, esses aqui são os elementos que nós temos. Então, vamos observar o que acontece na primeira etapa. Então, o que nós temos na primeira etapa? Temos o seguinte, olha, o sódio que se move através de seu gradiente eletroquímico. Aqui, olha, o sódio. Por quê? Através do seu gradiente eletroquímico. Porque nós temos uma alta concentração de sódio aqui, olha, fora da célula, e uma baixa concentração de sódio dentro da célula, como vocês podem estar observando. Então, ele se move do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, olha, continuando. Usa a proteína CGLT, transporte ligado à glicose e sódio, para levar a glicose para o interior da célula. Olha que interessante, né? Contra o seu gradiente de concentração. Porque dentro da célula já tem o quê? Bastante glicose. Então, continuando em 2, a glicose, né, por sua vez, né, essa glicose que entrou aqui dentro da célula, né, contra o seu gradiente de concentração, difunde-se aqui, olha, para fora da célula, tá? Através da sua superfície basolateral, usando a proteína GLUT, né, que é um transportador de glicose por difusão facilitada. Então, ela sai aqui do interior da célula, né, onde já há uma concentração alta de glicose, para fora da célula, onde a concentração de glicose ela é baixa, tá? Por isso que nós falamos em difusão facilitada, tudo bem? Essa proteína só ajuda, né, só facilita a difusão da glicose, né, a favor aí do gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado.
Então, a etapa 3 agora, que nós temos, o sódio é bombeado para fora pela sódio-potássio ATPase. Então, você tem o sódio que entrou aqui, né, no interior da célula, junto com a glicose. Agora, ele é o que? Levado para fora da célula, tá? Por um outro transportador de íons. Então, continuando, reabsorção passiva, ureia. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Quando a água é reabsorvida, a concentração de ureia no lumen tubular, que acontece, aumenta, não é mesmo? Já que a água é reabsorvida. E a ureia move-se desse local para o líquido extracelular, né? Menor concentração, sendo transportada através das células ou pela via paracelular, né? Como nós podemos observar aqui, ó. Então, você tem aqui o deslocamento da água, né? Passando aqui do lumen tubular para o líquido extracelular. E o que acontece com a ureia, né? Como vocês podem estar observando, ela também acaba tendo aí esse deslocamento junto com outros íons, que é o caso aí do potássio e do íon cálcio. Então, continuando, endocitose, proteínas plasmáticas. Embora algumas proteínas menores e peptídeos possam atravessar a barreira de filtração, né? Aqui vocês podem observar, a maioria é removida do filtrado no túbulo proximal por endocitose, pessoal, tá? Na membrana apical. Digeridas nos lisossomos, né? O processo que acontece em seguida, e seus aminoácidos transportados através da membrana basolateral e, por último, absorvidos no sangue, pessoal, tá? Lembrando, né, de aulas anteriores que os senhores tiveram, que endocitose é o processo de incorporação de partículas por meio da utilização de vesículas. Então, vamos observar como é que isso acontece melhor na imagem seguinte. Então, nós temos aqui, olha, aquela representação aqui do néfron, né, e seus túbulos. Aqui nós temos no detalhe uma região, né, do túbulo, deslocamento aqui do filtrado, tudo bem? E aqui no detalhe as células tubulares. Então, nós temos aqui, olha, proteínas menores e peptídeos, né, presente aqui no lumen tubular. E aqui nessa região nós temos a membrana apical, tudo bem? Essa aqui seria a membrana basolateral. Então, aqui eu fiz uma representação dessas proteínas menores e peptídeos para vocês verem como é que acontece esse processo aí de endocitose, pessoal, tá? Então, olhando aqui na imagem seguinte, como vocês podem observar, de um modo geral, você observa aqui os aminoácidos, né, ou proteínas ou peptídeos, né, menores aqui, olha, na superfície, né, e ocorre todo um processo de endocitose, né, mediado aí por vesícula, como vocês podem estar observando. De modo geral, você tem realmente aqui, né, um evento de endocitose mediada por receptores, aqui, olha, tá vendo aqui, olha, receptores na membrana apical, né? Então você tem aí que esses aminoácidos e peptídeos vão se ligar a esses receptores para que possa ocorrer aí o processo de endocitose. Então, uma vez no interior das células, como vocês podem estar observando, né, esses peptídeos, né, ou aminoácidos, as proteínas são digeridas nos lisossomos, como vocês podem estar observando aqui, olha, que ele coloca, olha, para o lisossomo ou para o aparelho de Golgi, né? No caso aqui, esses aminoácidos, né, ou peptídeos, eles são o que? Digeridos aí nos lisossomos. E o produto resultante, né, são transportados através da membrana basolateral e absorvidos no sangue. Então, de maneira geral, quando você tem aqui, só voltando, né, você tem aí os peptídeos, né, ou proteínas bem pequenas, quando elas sofrem o processo de endocitose. Esse material é enviado para os lisossomos e o produto, né, dessas proteínas menores ou desses peptídeos, no caso aí os aminoácidos, eles são devolvidos ao sangue. Então, continuando, o transporte renal pode atingir saturação. Então, vejam bem,
A saturação refere-se à taxa de transporte máximo, que ocorre quando todos os transportadores disponíveis estão ocupados, aí nesse caso a palavra, né, saturados, pelo substrato. Em concentrações normais de glicose no plasma, toda a glicose que entra no néfron é reabsorvida. Então é por isso que as pessoas normalmente, quando elas urinam, não é encontrado nenhuma quantidade de glicose na urina, porque a tendência normal é que essa glicose ela seja o que? Reabsorvida. Existem naturalmente exceções, no caso das pessoas que têm diabetes. Aí continuando, mas se a concentração de glicose no sangue, olha, se torna excessiva, como é o caso aí da doença conhecida como diabetes mellitus, tá? Os transportadores se tornam o quê? Saturados, pessoal, e não reabsorvem toda a glicose ao longo do túbulo. Então, a glicose, né, acaba sendo o quê? Excretada na urina. Então, nesses casos, sim, você vai encontrar aí glicose na urina, porque houve justamente uma saturação, pessoal. Então, vamos observar na imagem como é que isso acontece. Aqui, ó. Nessa imagem seguinte, o que nós podemos observar aí? Nós, basicamente, temos aqui, olha, a seguinte representação gráfica. Aqui nesse eixo digamos, dessa linha aqui, na horizontal, né, conhecido como abscissa, o que você tem? Olha, o substrato, né, no plasma, miligramas por ml, e aqui temos a taxa de transporte do substrato em miligramas por minuto, aqui no eixo da ordenada. Então, o que nós podemos observar é que o seguinte, pessoal, a taxa de transporte de uma substância ela é proporcional à concentração da substância no plasma, né? Vocês podem estar observando aqui, olha, ocorreu um aumento aqui, olha, no substrato aqui dessa substância, olha, de 2, por exemplo, aqui, olha, para 3, né, miligramas por ml. E o que foi que aconteceu aqui, pessoal? Olha, vou tentar traçar aqui uma reta que está um pouquinho torta, né? Você também tem um aumento aqui na taxa de transporte do substrato. Beleza, daí tudo bem, né? Até que chega um ponto que não dá mais, olha, tá? Como vocês podem estar observando aqui, tá? Até o ponto no qual os transportadores se tornam saturados, tá? Porque não tem mais transportadores aí. Então, uma vez que a saturação ocorre, a taxa de transporte alcança um máximo, né? Olha, onde ocorre aqui, olha, a saturação. E até coloco aqui numa setinha, olha, transporte máximo, olha, TM, é a taxa de transporte na saturação. Então, a concentração do substrato no plasma, na qual o transporte máximo ocorre, é chamada de limiar renal, né? Que é o que nós temos aqui, olha, limiar renal, né? É a concentração plasmática na qual a saturação ocorre. Então, não importa se você tem aí, de repente, um aumento na concentração aí do substrato, porque tu não vai ter mais transporte, porque já atingiu aí o limiar renal, pessoal. E você já está no transporte máximo. E é isso que nós podemos ver aqui nessa representação gráfica. Então, no caso aí da glicose, né, quando você tem muita glicose aí disponível, você atinge aí esse limiar, né, de capacidade do órgão, né, de poder estar fazendo esse transporte. E aí a glicose que não é mais transportada, ela acaba sendo de fato eliminada aí na urina. As pressões nos capilares peritubulares favorecem a reabsorção. Observe que nós ainda estamos falando ainda do processo de reabsorção. Então, continuando aqui, né? Por reabsorção, os solutos e a água do lúmen tubular passam ao líquido intersticial e daí entram no capilar, pessoal, pois a pressão hidrostática é menor do que a pressão coloidosmótica nos capilares peritubulares. Assim, a pressão resultante favorece a reabsorção. Para vocês entenderem melhor esse conceito, vamos observar aqui na imagem. Então, aqui eu tenho na imagem, né, esse esquema resumindo aí esses processos. Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui, olha, vocês podem observar a cápsula de Bowman. Aqui nós temos a arteríola aferente, né, que traz aqui, olha, sangue para o interior aqui da cápsula de Bowman, formando aqui aquela rede de capilares, conhecida como glomérulo. E aqui nós temos, olha, a arteríola eferente, né, que leva o sangue, olha, de volta aqui para o sistema circulatório, que através dos vasos sanguíneos.
E aqui nós temos, olha, os túbulos, né? No caso aqui o túbulo proximal. Então nós temos aqui as diferentes pressões, como vocês podem estar observando, né? Quando nós começamos a trabalhar aquele processo de filtração, né? Nós temos aqui a pressão hidrostática, que contribui para ocorrer a filtração, e nós temos as pressões contrárias ao processo de filtração, né? Que é a pressão coloidosmótica, aqui olha, representado por π. E também nós temos a pressão do fluido na cápsula de Bowman, né? Aqui, olha, representado por PF, né? Então, aqui são os valores. Nós observamos que nós tínhamos aqui uma resultante, né, que era favorável à filtração. Isso aqui nessa região em relação ao processo de filtração, ok? Agora, como nós estamos falando, né, do processo aqui que é diferente, né, que é o processo de reabsorção, então, como vocês podem ver aqui, nos capilares peritubulares, o que nós temos que a pressão hidrostática, que olha, essa pressão hidrostática ela é de 10, tá? 10 milímetros de mercúrio, olha, sempre lembrando, tá? Ela é menor do que a pressão coloidosmótica, que olha, pressão coloidosmótica, que é de 30 milímetros de mercúrio. Então você tem, olha, 30 menos 10, 20, tá? Então você tem uma pressão resultante. Essa pressão resultante ela favorece o processo de reabsorção, pessoal. Isso que ele está dizendo aqui, olha, o gradiente de pressão favorece a reabsorção. Temos agora a secreção, tá? Um outro processo muito importante que ocorre aí nos rins. Então, a secreção contribui com a excreção, pessoal. Então, analisando aí, né, essa etapa, o que que nós temos? Secreção é a transferência de moléculas do líquido extracelular para o lúmen do néfron. Olha que interessante, é o processo contrário da reabsorção. Então, se você lembrar lá na reabsorção, o material, né, os íons, por exemplo, as moléculas, elas saem do túbulo e vão em direção aos capilares, né, peritubulares. Aqui é o contrário. As moléculas, por exemplo, elas saem aí do líquido extracelular, tá? E elas vão em direção ao lúmen do néfron, né? Então é um processo contrário, como vocês podem estar observando. Aí continuando contra seus gradientes de concentração, né? Então é um processo ativo, né? Com gasto de energia. E depende de sistemas de transporte de membrana, né? Então a secreção, assim como a reabsorção, ela depende principalmente desses sistemas de membrana. Então é sempre bom a gente estar lembrando disso. Então, continuando, a secreção torna o néfron capaz de aumentar a excreção de uma substância endógena. Por quê? Porque essa substância ela vai estar sendo secretada, né, para o interior do túbulo. Então, isso aumenta a chance dela ser eliminada. Por isso que ele fala aqui em excreção. Então, o título aqui é justamente esse. Ó. A secreção contribui com a excreção. Essa substância ela pode ser endógena, né, é do próprio organismo, ou exógena. De repente, a pessoa adquiriu essa substância através de algum alimento. Então, nós temos aqui, por exemplo, olha, o benzoato, né, que é utilizado como solvente em refrigerante, né, olha, através do alimento. Temos também aqui, olha, salicilato, que é proveniente do ácido acetil salicílico, tá? Encontrado aí, por exemplo, em alguns medicamentos. E também a sacarina, né, que está no adoçante artificial. Então aqui, nessa ilustração, né, como exemplo, temos a secreção de ânions orgânicos, tá? Ânions são íons com cargas negativas, pessoal. Então vamos dar uma analisada aqui, né, na ilustração. Temos aqui, olha, a estrutura novamente de um néfron, tá? E aqui temos as células, tá, tubulares, aqui no detalhe para vocês observarem. Temos o lúmen tubular e o líquido intersticial. O que mais podemos analisar aqui, ó? Nós temos aqui, olha, o transporte de íons sendo feitos através da membrana. Então vamos analisar etapa por etapa, desde a etapa número 1 até a etapa número 4, como é que esse processo acontece. Lembrando que aqui nós estamos falando de secreção. Então as substâncias vão sair aqui, por exemplo, do líquido intersticial e vão ser direcionadas para o lúmen tubular, tá? Isso representa a secreção. Então vamos lá para a primeira etapa, aqui, olha, representada em 1, tá? O que é que nós temos?
transporte ativo direto, né? Que nem que entra em ação aqui é a bomba de sódio-potássio, né? ATPase, mantém baixa a concentração do íon sódio, né, intracelular. Então, nós observamos aqui, olha, vocês podem estar observando em tá? Então, nós temos aqui que esse transportador, ele permite o que, olha? A saída do íon sódio do interior da célula, né, do meio intracelular, e em compensação nós temos a entrada do íon potássio, né, tá? Então aqui nós temos um transporte ativo direto. Observem só como os fenômenos estão interligados. Aí continuando em 2, olha, em 2, né? O que nós temos aqui em 2, pessoal? Transporte ativo indireto secundário, tá? Porque, observem só, olha, o cotransportador de sódio dicarboxilato, né, chamado de NADC, estão observando aqui, olha, é um cotransportador, né? Por que será que ele é um cotransportador? Porque ele está transportando aqui elementos diferentes. Vocês observam que ele está transportando aqui, olha, o íon sódio, tá? E ele também está transportando uma outra substância. Estão observando aqui, vou destacar para vocês, tá? Que é o alfa-cetoglutarato, né? Então, ele está transportando duas substâncias diferentes. No caso aqui, o alfa-cetoglutarato, e está transportando aqui especificamente um íon, tudo bem? Que é o íon sódio. Então, transporte de sódio e transporte de alfa-cetoglutarato, tá? Então, esse transportador aqui, o sódio, tá? Dicarboxilato. Então, observando aqui, ainda em 2, né? Então, nós temos a atuação dele, ele está usando a energia armazenada no gradiente do sódio, como vocês podem estar observando aqui, tá? Por que está usando a energia armazenada no gradiente do sódio? Porque nós temos uma alta concentração de sódio aqui, olha, fora da célula, e uma concentração de sódio baixa dentro da célula. Então, é normal que o sódio ele se desloque a favor do seu gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E nessa aí, o que, que você tem? Vai junto o alfa-cetoglutarato, pessoal. Então, continuando, nós temos aqui em 3, transporte ativo indireto terciário. Olha só que interessante. O transportador de ânions orgânicos, né, chamado de OAT, basolateral, olha, basolateral, tudo bem? Devido à localização, basolateral, concentra ânions orgânicos, tá? Então, olha, carga negativa para indicar ânions, tá? Dentro da célula, usando energia armazenada no gradiente de dicarboxilato. Então, vocês observam aí que houve uma entrada aqui do alfa-cetoglutarato aqui dentro, tá, da célula. Pessoal, o alfa-cetoglutarato é um tipo de dicarboxilato. Então, o que acontece? Você teve uma alta concentração aqui do alfa-cetoglutarato. Então, quando o alfa-cetoglutarato ele sai aqui, olha, ele é trocado justamente pelos ânions orgânicos, tá? Que entram aqui na célula, ou seja, para o meio intracelular, pessoal. Vocês estão observando aqui em 3. Então, continuando aqui na etapa 4, que é a última, né? Ânions orgânicos entram no lumen por difusão facilitada. Então, eles vão sair aqui, né, do meio intracelular e passar aqui para o lumen tubular justamente pelo processo de difusão. Então, observe que para ocorrer, né, esse transporte aqui dos ânions, você teve vários outros transportes antes, né? Você teve aí um transporte direto, né? Você observa em 1, você teve um transporte indireto em 2, né? Secundário, você teve um transporte indireto em 3, terciário, até você ter finalmente o transporte do ânion, né? Olha só que interessante como esse processo acontece, pessoal. Temos agora a excreção. Temos aqui, pessoal, a depuração. A depuração ela está associada ao processo de excreção, né? Ela faz alusão à eliminação de uma determinada substância do corpo por metabolização ou por excreção, tá? Então, quando nós falamos em excreção, é inevitavelmente necessário se falar em depuração, como vai ser visto um pouco mais à frente. Mas, por enquanto, vamos focar essencialmente aqui nesse slide na questão da excreção.
Então, o que nós temos? A produção de urina é o resultado de todos os processos que ocorrem no rim. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a excreção ela é igual à filtração, que ocorre logo lá na cápsula de Bowman, como vocês podem estar lembrados, né? Em que você tem um filtrado, né, que atravessa, né, aquelas 3 barreiras de filtração. E aí você tem que as substâncias presentes no filtrado elas podem ser reabsorvidas. Então você tem que reabsorção. E ainda você tem que algumas substâncias podem ser secretadas para o lúmen tubular. Então, aquelas substâncias que não forem, né, reabsorvidas, elas inevitavelmente correm o risco de serem eliminadas. Então, aí nós temos a questão da excreção. Então, continuando mais aqui embaixo, dizendo assim, olha, mas a excreção por si só não pode dar detalhes da função renal sobre como o rim maneja determinada substância. Então, como a excreção por si só não consegue, tá, fornecer essas informações, nós utilizamos também o conceito de depuração, que é o que nós vamos ver aqui no slide seguinte. A depuração seria nada mais, nada menos do que isso aqui, olha. A depuração de um soluto X, né, um soluto qualquer, é a taxa na qual esse soluto ele desaparece, pessoal, do corpo. E ele pode desaparecer das seguintes formas. Ou ele é excretado, tudo bem, eliminado na urina, ou ele é metabolizado, né, ele é transformado de repente em outra coisa, né. Seus elementos são, digamos, convertidos em outros produtos. Então, ele acaba desaparecendo por essas 2 vias aí. Então, vamos analisar em relação à questão aqui da depuração. O que nós temos? Olha, depuração é de X, esse X aqui é o soluto, tá? Depuração de um soluto X, ela é igual à taxa de secreção desse soluto, que é dado aqui em miligramas por minuto, e dividido, né, esse valor pela concentração desse soluto X no plasma, pessoal. Nesse caso aqui, essa concentração é dada em miligramas por ml de plasma. Então, vamos analisar na imagem seguinte como é que esse processo ocorre. Aqui para vocês, né, o que nós temos? Que nós vamos analisar alguns exemplos de solutos que sofrem depuração. Tá? Vamos analisar aqui os seguintes exemplos. O primeiro vai ser a inulina. Cadê? Olha, inulina. O que é a inulina? Né? A inulina é um polissacarídeo isolado de uma raiz tuberosa de vários vegetais. Né? Inulina não é o mesmo que insulina, pessoal, embora sejam palavras que são parecidas. Mas inulina não é a insulina. Tá? No caso, a insulina, lembrando, né, é o hormônio peptídico que regula o metabolismo da glicose. Então, é uma outra coisa. E por que nós vamos começar trabalhando com a depuração da inulina? Porque até um tempo atrás, os cientistas eles descobriram que 100% da inulina que é filtrada para o túbulo acaba sendo excretada. Então, é um bom exemplo para a gente começar a trabalhar. Então, vamos analisar aqui os elementos. Nós temos aqui, olha, a arteríola aferente, temos a arteríola eferente, temos aqui a cápsula de Bowman e aqui o túbulo proximal, vocês podem estar observando, tá? E aqui os capilares peritubulares. Então, o que nós podemos observar aqui, olha? Destacando aqui para os senhores, olha, nessa coloração aqui, né, um pouco avermelhado, nós temos aqui, olha, o plasma. E aqui nessa outra coloração, né, que em tons de laranja, nós temos aqui o filtrado. Então, temos o plasma e aqui nós temos o filtrado. O que nós temos em um aqui? Olha, nós temos moléculas de inulina, mas em um, de maneira geral, que nós temos concentração plasmática, ela é aqui de 4, tá? No caso aqui, 4 moléculas de uma substância, nesse caso aqui é a inulina, por ml. E o que nós temos em 2 aqui? Olha, é a taxa de filtração glomerular, é o que nós temos em 2. Essa taxa de filtração glomerular, ela é de 100 ml por minuto. Então, isso é muito importante ficarmos atentos a isso aí, olha. 100 ml por minuto. O que nós temos em 3 aqui, olha?
nós temos em 3 que, olha, 100 ml de plasma são reabsorvidos. E em 4 nós temos a depuração. Aqui, olha, a depuração depende do manejo renal do soluto. Então, dependendo do soluto, vamos ter valores aí diferentes de depuração. Tá? Então, vamos analisar aqui. Olha, você tem 4 moléculas de inulina aqui no plasma. E aí ocorre a filtração. Aí essas 4 moléculas de inulina passam aqui para o filtrado. Lembrando aqui que a filtração é de 100 ml por minuto. 100 ml que é filtrado por minuto. E aqui, o que nós temos aqui em 3, pessoal? Nós temos aqui as moléculas de inulina. No caso aqui, 4 moléculas de inulinas, tá? Aqui no filtrado. Você observa, olha aqui, você tem zero de inulina reabsorvida. Nenhuma molécula de inulina é reabsorvida em 100 ml. Estão observando aqui, ó, nenhuma, tá? Então, o que vai acontecer se nenhuma inulina for reabsorvida? Você vai ter o que? 100% de inulina, ela vai ser o que? Excretada, porque nenhuma molécula de inulina foi reabsorvida. Então, a depuração de inulina, ela é de 100 ml por minuto, tá? Você tem que, olha, 4 inulinas excretadas por minuto. Só aprofundando um pouquinho mais, aqui na nossa relação, como vocês podem observar aí, olha, a carga é filtrada de X, né? No caso, nosso soluto, que é a inulina, tá? Ela é igual à concentração plasmática desse soluto versus a taxa de filtração glomerular. Então, o que nós temos aqui, olha, carga filtrada de inulina. Você tinha lá, olha, 4 moléculas de inulina por 100 ml de plasma, né, que era a concentração de inulina no plasma, vezes aí a taxa de filtração glomerular. Lembrando que essa taxa de filtração glomerular era o quê? De 100 ml de plasma filtrado por minuto. Então, observando aqui, olha, 100 ml de filtrado por minuto, né? 100 ml por minuto. Aqui, ó. Então, qual é o resultado? Olha, igual a 4 inulinas filtradas por minuto, né? Então, você vai ter, olha, 4 moléculas sendo filtradas por minuto, porque você tem que os 100 ml que eles foram aqui, olha, reabsorvidos. Você teve reabsorção, mas você teve eliminação de inulina. Então, isso aqui é para vocês entenderem melhor como é que acontece o processo de depuração, pessoal. Então, aí, continuando, qualquer substância que é livremente filtrada, né, olha, livremente filtrada, mas não é reabsorvida, que é o caso da inulina, nem secretada, você não teve secreção também dela. Aqui, ó, você tem, olha, inulina bem aqui nos capilares peritubulares, mas nenhuma molécula foi secretada. Sua depuração é igual à taxa de filtração glomerular, né? Olha que interessante aí, né? Como vocês podem estar observando. Agora vamos para um outro exemplo, tá? Temos aqui a depuração da glicose, pessoal. Então, como é que acontece a depuração da glicose? Essa depuração da glicose, ela é um pouquinho diferente da inulina. Por quê? O que que nós temos? Observamos aqui, olha, moléculas de glicose, tá ok? No plasma, você tem aqui a filtração, né? 4 moléculas de glicose por minuto, tá? E aqui em 3, o que é que você tem, olha? De 100 ml, tá? Que foram aqui, olha, reabsorvidos, 100% de glicose é reabsorvida. Então, as 4 moléculas, no nosso exemplo aqui didático, eles são o que? Reabsorvidos, tá? Se toda a glicose ela é reabsorvida, o que acontece? Olha, nenhuma glicose ela é excretada, né? Então, a depuração da glicose ela é o que? 0 ml por minuto, pessoal, tá? Então, olha, 0 glicose excretada por minuto. Olha que legal. Então, resumidamente, o que nós temos não há glicose na urina, tá? Isso em condições de saúde normal da pessoa, tá? Só lembrando lá o caso lá do diabetes mellitus, né? Que é uma exceção, por exemplo, tá? Mas nesse caso aqui de indivíduo saudável, você tem, olha, 0 glicose excretada por minuto. Então aqui nós temos, olha, a excreção da glicose ela é 0, logo ela deve ter sido que totalmente reabsorvida. E que a gente observa que de fato foi reabsorvida, porque você teve a filtração dela, mas você não teve a excreção. Então, qual é a resposta? Reabsorção. Então, observem como a depuração, ela nos dá muitas informações sobre o que acontece com relação à função renal, né? Então, continuando para o nosso próximo exemplo, tá? Que vai ser o exemplo aqui da ureia, né? Então, o que acontece? Você tem que, olha, moléculas de ureia, você tem que as 4 moléculas de ureia são filtradas, pode estar observando aqui, e dessas 4 moléculas filtradas, metade, no caso aqui 50%, é o que? Reabsorvida, tá?
Então, você só vai ter 50% de ureia que vai ser excretada. Qual é o resultado, né? Depuração da ureia, 50 ml por minuto, né? Olha que interessante. Então, qual é o resumo? Se a depuração de uma substância é menor do que a taxa de filtração glomerular, o que nós temos? Então, há reabsorção resultante, né? Como vocês observam aqui, olha, que há uma reabsorção sim. E essa reabsorção, ela explica por que você tem uma quantidade menor de ureia que é excretada em relação à quantidade que foi o que? Filtrada aqui. Então, continuando, vamos para mais um exemplo. Esse exemplo aqui é o exemplo da penicilina, né? Então, vamos ver o que acontece aqui no caso da penicilina. Então, aqui você tem de novo, didaticamente, as 4 moléculas de penicilina, elas são filtradas, e o que você observa? Você tem aqui, olha, que ao longo do processo, você tem, olha, zero reabsorção de moléculas de penicilina, e você tem uma coisa muito interessante que é a secreção, olha. Você tem, olha, alguma penicilina adicional, ela é secretada, tá? Então, você não tem nenhuma penicilina reabsorvida e você não tem penicilina que é secretada. Isso justifica o fato de que, se você tinha inicialmente 4 moléculas de penicilina que foram filtradas, no final você vai ter, olha, 6 moléculas de penicilina que são excretadas. Então, aí você tem uma diferença de 2 moléculas, o que pode ser justificado pelo fato de mais penicilina ter sido o quê? Secretada. Então, por isso que ele coloca a depuração da penicilina de 150 ml por minuto. Então, resumidamente, o que nós temos, se a depuração de uma substância é maior do que a taxa de filtração glomerular, lembrando aqui, olha, a taxa de filtração glomerular, tá? Ela até aqui, olha, 100 ml por minuto, e aqui a depuração é de 150 ml por minuto, tá? Então, há secreção resultante, que de fato houve aqui, olha, secreção resultante, né? Olha que interessante como a depuração ela pode nos dar muitas informações. Falando agora um pouco sobre micção. Bexiga urinária, um órgão com certeza muito importante para todos nós. Então vejam bem, o filtrado, após deixar os ductos coletores, né, pessoal, forma o que? A urina. Olha que interessante, né? A qual desce pelo uréter em direção à bexiga urinária para armazenamento até que seja excretada no processo conhecido como micção, né? Então, olha só que interessante. Vamos analisar aqui na imagem, né? Vocês podem estar observando aí, né, uma bexiga urinária, né, um desenho dela, né? Então, a bexiga urinária ela pode se expandir para armazenar um volume aproximado de 500 ml de urina, né? Então, aí até meio litro de líquido aqui dentro dela, né? Realmente é um órgão bastante interessante, né? Que tem essa capacidade aí de expansão, né? Tem uma musculatura bastante apropriada para isso. Então, você observa que, olha, músculo liso, né? Aqui você tem a bexiga no estado relaxado, né? Enchimento, ou seja, está ainda com capacidade para receber mais líquido. Então, observando aí, o que nós temos bem aqui, pessoal? Observem só, temos um esfíncter interno, né? Formado por músculo liso, né? Contraído passivamente, né? Ele ajuda aqui a impedir que a urina ela desça, né? Indevidamente. E nós temos também aqui, olha, um esfíncter externo, né? Músculo esquelético, né? Permanece contraído. Ou seja, aqui você controla voluntariamente, né? Lembre-se lá do músculo esquelético, né? Sob controle voluntário, e o músculo liso ele está sob controle involuntário. Então, esse músculo esquelético, observe só que ele tem uma relação aqui com o sistema nervoso central. Então, observando aqui, ó, sinais de estruturas superiores do sistema nervoso central estão associados aqui à ativação da contração ou do relaxamento aqui dessa musculatura, pessoal, tá? É o que ele coloca aqui, olha, neurônio motor disparando, né? Consegue fazer o quê? Que esse músculo continue, por exemplo, aqui, olha, contraído, como vocês podem estar observando. E aqui a urina ela não vai realmente passar. Então, naqueles momentos que você está com a bexiga cheia, por exemplo, mas você não pode ir no banheiro ainda, o que você faz? Você conscientemente segura, né, a vontade de urinar. Então, aí, olha, o sistema nervoso, como ele é super importante, tudo bem, pessoal? Então, continuando aqui. A micção é um reflexo espinal simples, que está sujeito aos controles conscientes e inconscientes
pelos centros superiores do encéfalo. Então, olha, que é no caso o tronco encefálico e no córtex cerebral. Vamos analisar como é que esse processo acontece melhor aqui na ilustração. Então, olha só, diferente daquela outra imagem, né, que você tinha lá uma bexiga que não estava cheia, essa bexiga aqui parece que está, né, digamos, um pouco cheia, né? Então, precisa ocorrer o quê? O esvaziamento aí dessa urina que está dentro da bexiga, tá? Então, aí vamos analisar os elementos dessa imagem. O que você observa aí, olha? À medida que a bexiga urinária ela se enche, né, com urina, estão observando aqui, né, e as suas paredes, olha, se expandem, o que acontece? Receptores de estiramento, né, enviam sinais através de neurônios sensoriais para a medula espinal. Estão observando aqui, olha, receptores de estiramento, olha, neurônio sensorial, né, estão enviando aqui informações para o sistema nervoso central, né, isso também nos ajuda a perceber, por exemplo, que nós precisamos ir ao banheiro, né? Então tá na hora de ir lá, né? Esvaziar essa bexiga. Então, você não vai ficar aguentando, né? Essa necessidade por muito tempo, né? Então aqui, olha, no sistema nervoso central, a informação é integrada e transferida, como vocês podem estar observando, a dois conjuntos de neurônios. Estão vendo aqui, olha, dois conjuntos de neurônios. Ó. Você tem um neurônio parasimpático e um neurônio motor, né? Então, você pode estar observando aí, né? Então, o estímulo da bexiga urinária cheia estimula os neurônios parasimpáticos, né? Você pode estar observando aqui, ó. Aqui, ó. Bexiga cheia, né? Vai estimular os neurônios parasimpáticos. Está vendo esse sinal positivo aqui? Está estimulando os neurônios parasimpáticos, tá? Que inervam o quê? O músculo liso da parede da bexiga urinária. Estão observando aqui esse processo de inervação, tá? E o músculo liso contrai, né? Justamente para expulsar essa urina que está aqui dentro, né? Então, essa musculatura se contrai com o objetivo de esvaziar a bexiga, aumentando ainda, né, a pressão no conteúdo da bexiga urinária, né? Graças a essa contração aqui desse músculo, influenciado pelo neurônio parasimpático, pessoal. E, simultaneamente, os neurônios motores, aqui, ó, no detalhe, né, do sistema nervoso aí, autônomo, o que eles fazem, pessoal? Esses neurônios motores somáticos, né, que inervam o esfíncter externo, aqui, ó, o esfíncter externo, eles são inibidos. Está vendo esse sinalzinho negativo aqui? Eles são inibidos. Então, o que acontece? Se antes esses neurônios motores estavam sendo estimulados, né, para promover aqui, né, a ativação da musculatura aqui do esfíncter externo, impedir que a urina saísse, agora eles são o quê? Inibidos, né? Por que eles são inibidos? Com a inibição deles não vai haver mais aqui, olha, essa obstrução causada por essa musculatura aqui nessa região, né, que constitui o nosso esfíncter externo. Todo esse conjunto somado possibilita aí o processo de micção. Olha só que interessante. Então vamos ver, né, esses números aqui, cada um deles com mais detalhe. Então temos o número 1 aqui, olha, os receptores de estiramento disparam, tá? Temos aqui o 2, né, os neurônios parasimpáticos disparam, né? Então os neurônios motores param de disparar, aqui, olha. Então observando aqui 2, olha, aumento, né, na estimulação e diminuição da estimulação. E 3, né, o músculo liso contrai, né, o esfíncter interno abre passivamente, olha, o esfíncter interno abrindo passivamente, lá se vem aqui a urina. E o esfíncter externo relaxa. Com isso a pessoa consegue, né, realizar o processo aí de micção. Olha só que coisa interessante. Podemos observar aqui no final ainda a estimulação e aqui a inibição do processo. Então, passando agora para o equilíbrio ácido básico. Mudanças no pH podem desnaturar proteínas. Então, o equilíbrio ácido básico, também denominado, né, homeostasia do pH, é uma das funções essenciais do corpo. O pH de uma solução é medido como sua concentração de íons H+, tá? Íons aí de hidrogênio. A escala de pH ela varia, pessoal, entre 0 e 14, como os senhores já devem saber, e ela é uma escala o quê? Logarítmica, ou seja, uma alteração no valor de uma unidade de pH indica uma mudança de 10 vezes na concentração de íons H+. Olha só
que coisa interessante. Então, olhando aqui na imagem seguinte, para podermos compreender um pouquinho melhor, então aqui você vê a escala do pH, né, de valores que vão de 0 até 14. Então, nós temos aqui algumas substâncias, né, representativas que apresentam determinados valores de pH, tanto abaixo de 7, como vocês podem estar observando aqui, que são, digamos, aquelas substâncias que apresentam um pH ácido, quanto valores acima de 7, como por exemplo 9, 10, 11, que são representados por substâncias que são chamadas substâncias básicas, tá? Com pH, né, acima de 7. Então, de uma forma bem resumida, né, à medida que você vai tendo uma diminuição no valor do pH, por exemplo, de 5 para 4 para 3, como vocês podem estar observando aí, maior é a concentração de íons H+, tá? E mais ácida é a substância. Então, aqui, olha, o ácido do estômago tem um pH de 1. O ácido do estômago, portanto, é uma substância mais ácida do que, por exemplo, a urina, né? Que tem um pH em torno aqui, ó, de 4,5 para 7, né? Então, geralmente em torno aqui desses 5. Então, aí você tem uma comparação, né, entre a acidez de duas substâncias. A mesma coisa, por exemplo, para cá, né? Então, quando você tem aqui, olha, por exemplo, o detergente que tem um pH aí de 10, tá? E você compara ele com o hidróxido de sódio, né? Que tem aí um pH de 14. Então, aí, nesse caso, o hidróxido de sódio ele é uma substância que é extremamente básica, tá? Ele tem um pH maior do que o detergente, tá? Que é uma substância básica, mas aí no caso é menos básica do que o hidróxido de sódio, tá? Então, aqui só para a gente poder lembrar alguns conceitos. Então, o pH normal do sangue no corpo humano, ele geralmente é em torno aí de 7,40, tudo bem? Ou 7,4, como nós também podemos estar falando aí. A faixa de pH normal do plasma é de 7,38 a 7,42, ok? Mas os líquidos do corpo, que são externos ao meio interno do corpo, né, no caso aí o lúmen do trato gastrointestinal ou nos túbulos renais, podem ter um pH diferente. Ou seja, nesses ambientes aí nós temos exceções a esse valor de pH que você encontra aí no plasma. Aqui eu trouxe um exemplo para você, ó. Exemplo aqui, olha, a secreção de ácido no estômago, né, com pH gástrico próximo de 1, né? Então, esse pH de 1 ele é muito diferente do pH do plasma, para vocês terem uma ideia. Então, aí mesmo dentro do corpo humano, você tem ambientes com pHs bem diferentes. Então, olha, mudanças na concentração de íons H+, alteram a estrutura terciária de proteínas, né? Que é aquela estrutura tridimensional tão importante para a função das proteínas. E também aqui, olha, de suas atividades. Então, só lembrando, se você tem uma proteína aí ativa, né, com a conformação terciária normal, se você altera o pH, né, se essa proteína deixa de atuar no pH ideal dela, o que pode acontecer, pessoal? Ela pode sofrer uma desnaturação e ter a perda aí da sua função. Então, se nós formos parar para pensar, quais são as fontes de ácidos, né, e de bases no corpo humano, né? De onde que vem esses ácidos, de onde vêm essas bases? Bom, em relação aos ácidos, o que nós temos, né? Os ácidos, por exemplo, aqui, olha, íons hidrogênios, eles são oriundos da alimentação, né, e do metabolismo interno, como produção metabólica de ácidos orgânicos, que é o caso aí do ácido carbônico, e a produção de CO2 durante a respiração aeróbica, né? Então, aqui na equação, vocês podem observar isso aí, né? Que os íons H+, né, eles podem ser produzidos naturalmente através do processo da respiração aeróbica. Olha, quando o CO2 se associa com a água, formando aqui o ácido carbônico, e esse ácido carbônico pode sofrer aí um processo em que ele gera íons H+, e o íon bicarbonato. Então, aí você vai ter uma fonte de íons hidrogênio, através desse processo aí em que o ácido carbônico ele sofre aí nessa transformação. E no caso aí das bases, né?
Então, a dieta em nosso metabolismo tem, né, poucas fontes significativas de base, ok? Algumas frutas e vegetais contêm ânions que são metabolizados a íons bicarbonato, como vocês podem estar observando aí, tá? Mas realmente a maior fonte aí são de ácidos e não de bases. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico, pessoal. Então, o sangue arterial ele tem um pH normal em torno de 7,4, como foi comentado anteriormente. Então, uma pessoa tem acidose quando o pH arterial fica abaixo desse valor, né? Ou seja, abaixo de 7,4, a gente diz que ela está numa condição aí de acidose, né? O pH está ficando muito ácido, tá ok? Lembrando lá que valores abaixo de 7 lá na escala, né? Cada vez valores menores significa aí que a substância, por exemplo, né, ela está sendo representada aí por uma condição aí de maior acidez. E a alcalose quando fica acima desse valor, a mesma coisa, né? Quando você tem uma substância acima de valores, né, acima de 7, como por exemplo 8, 9, indica aí que a substância é uma substância básica, né? E quanto for maior esse valor, né, acima de 7, mais básica será aí essa substância, pessoal. Então, uma pessoa só consegue viver umas poucas horas com o pH no limite inferior a 6,8 e superior a 8. Então, se todos nós estamos vivos, com certeza o nosso pH está dentro aí desses limites, né? Olha só que coisa importante. Então, continuando, defesas contra mudanças na concentração do íon hidrogênio, né? Então, se é tão importante você manter o pH dentro de determinados valores, você tem que ter uma série de mecanismos aí que garantam isso, né? Então, o que nós podemos dizer é que nós temos aí 3 mecanismos, né, contra mudanças anormais no pH, né? Como nós vamos analisar, né? Que são os sistemas de tampão, sistema respiratório e os rins. Então, vamos analisar primeiro aqui, né, os sistemas de tampão, né? Então, o que nós temos? Olha, ânions do tampão ligam-se ao íon H+, moderando mudanças no pH. Então, olha só, pessoal, os tampões, né, são encontrados dentro da célula, né, no caso, olha, proteínas celulares, íons fosfato, aqui, olha, e no líquido extracelular também, né, no caso aqui do íon bicarbonato. Aqui, para vocês observarem esses tampões aqui, olha, o íon bicarbonato, estão observando aqui, olha, sendo formado aqui no nosso organismo, tá? E funciona aí como um tampão bem eficiente, como foi comentado anteriormente aqui, essa relação, né, essa equação química nos slides anteriores. Então, continuando, o sistema respiratório, né, que regula a remoção de dióxido de carbono, digamos aí, é o nosso outro mecanismo. Então, como é que o sistema respiratório pode estar atuando aí na questão do tamponamento? O que nós temos? Olha, se uma pessoa hiperventila, né, o caso aqui, olha, da hipoventilação, né, esse hipo, lembrando esse prefixo hipo, significa abaixo, né? Então, tem uma ventilação abaixo do normal. Então, se uma pessoa hipoventila, isso aumenta a pressão parcial do CO2. Estão observando aqui em vermelho, olha, a pressão parcial do CO2 aumenta, olha, setinha para cima. Então, a equação desloca-se para a direita, desloca-se para cá. Mais ácido carbônico é formado. E a concentração de íons H+, sobe, né? Porque depois esse ácido carbônico vai originar íons H+, gerando um estado de acidose. Então, se você tem uma concentração maior de íons H+, o que acontece? Ocorre uma diminuição no pH, né? Então, diminui o pH, tá? Então, isso aí gera o quadro de acidose. Isso aí na hipoventilação. E quando é o contrário, né, na hiperventilação, hiper é acima, né? Então na hiperventilação ocorre o contrário, podendo gerar a alcalose, né? Então você acaba tendo uma diminuição aqui na pressão parcial do CO2, e aí o que acontece? O íon H+, mais o íon bicarbonato, né, eles se associam e formam um ácido carbônico. Então você vai ter uma diminuição na concentração de íons H+. Então o que vai acontecer, né? Ocorre um aumento aí no pH, no valor do pH, né? Então, observe só que coisas interessantes acontecem, né, no momento da hiperventilação, tá? E no caso dos rins, pessoal, os rins, né, que excretam urina alcalina ou ácida, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui, olha, o equilíbrio do pH no corpo.
tá? Então, nós vimos lá os tampões, nós vimos lá a questão da respiração, né? Participando aí desse processo de manutenção do pH, e também os rins, né? Que excretam a urina alcalina ou a urina ácida, dependendo aí do valor do pH, tá? Então, podemos observar o equilíbrio do pH no corpo, né? Então, os rins, eles realizam, né, aproximadamente 25% da compensação que os pulmões não podem dar conta. Então, podemos observar que, olha, a entrada de íons H+, né, e a saída desses íons H+ do corpo, né? E temos, olha, o pH do plasma, né? Então, esses íons H+ podem entrar aqui, ó, através da dieta, né? Através do metabolismo, né? E os tampões aqui que vão manter esse pH aí dentro, né, de valores considerados normais. São esses tampões aqui, ó, bicarbonato, proteínas, fosfato, entre outros. E a ventilação também atuando nesse processo aí, juntamente com os rins. Então, agora vamos ver com mais detalhes como ocorre esse controle do pH pelos rins. Então, inicialmente, né, o mecanismo do processo é o seguinte: uma grande quantidade, né, de íon bicarbonato e também de íons H+ é secretada continuamente nos túbulos. Se o íon bicarbonato for excretado na urina, remove-se o que? Base do sangue. Por outro lado, se o íon H+ for excretado na urina, né, remove-se ácido do sangue. Então vamos analisar na imagem para ver melhor como esse processo acontece. Então aqui nessa imagem seguinte vocês observem, né, olha, compensação renal para acidose, né, pH abaixo do normal. Você tem que, olha, na acidose, né, você tem uma concentração muito alta de íons H+, por isso que o valor do pH é um valor baixo. Então vocês observem aqui resumidamente, né, que os rins usam tampões amônio e fosfato, né, olha, tá vendo aqui, olha, tampão fosfato e tampão aqui, olha, esses tampões aqui, olha, aqui embaixo, como eu estou salientando para vocês, tá? Esses tampões amônia, nesse caso aqui é o íon amônio, e aí ele é utilizado aqui, ó, justamente para poder fazer a eliminação dos íons H+, tá vendo? Então o íon H+ se associa aqui, olha, tá? A esses íons fosfato aqui, olha, e também aos íons, tá? Amônio. Observa aqui, ó. E com isso o íon H+ ele acaba sendo excretado na urina, né? Como vocês podem estar observando, né? E também aqui você pode observar no detalhe, né, que o íon bicarbonato ele é o que reabsorvido, né? Tá? E ele pode ser utilizado aí também como um tampão. Isso é uma coisa assim bem interessante. Você observa, né, uma coisa interessante, né, que esse íon bicarbonato ele é realmente produzido aí pelo metabolismo celular, bem como o íon H+, né? Agora, o que é ruim é quando um ou outro está numa concentração muito elevada, que pode fazer com que o pH mude para valores não normais. A regulação renal ocorre por meio de 3 mecanismos básicos, pessoal. Então, nós temos aqui, olha, secreção de íons H+, né, como nós vimos no slide anterior, reabsorção de íon bicarbonato, como nós também acabamos de ver no slide anterior, e produção de novo íon bicarbonato, né? Agora vamos analisar esse processo com um pouco mais de detalhes na ilustração seguinte. Então aqui, como vocês podem observar, né, nós temos esses fenômenos acontecendo, né? Nós temos aqui, olha, secreção de íons H+, tá? Nós também temos reabsorção, olha, do íon bicarbonato, como vocês podem estar analisando, e até produção aqui do íon bicarbonato, né? Como vocês podem estar observando aí atentamente nesse processo, né? Então, só para a gente poder salientar aqui melhor, nós temos aqui nas membranas das células, né, as proteínas que fazem essa troca aqui de íons de um meio para o outro, né, no destaque aqui, olha, o trocador apical, né, sódio H+, vocês vão estar observando aqui, ele é antiposte, né, observa que ele desloca os íons em sentidos contrários, aqui, olha, o sódio para dentro, o íon H+ para fora. Nós também temos aqui, olha, o transportador simposte basolateral, né, sódio íon bicarbonato, bem aqui, olha, ele é simposte, por quê? Porque ambos os íons eles são deslocados aqui, olha, no mesmo sentido, tá? Olha que coisa interessante, né? Então vamos ver como ocorre cada uma dessas etapas. Aqui, na etapa número 1, o que nós temos? Nós temos aqui, olha, o trocador apical sódio íon H+, né? Sódio próton, né? No caso aqui, olha, hidrogênio, olha, que ele é chamado de NHE, né? Bem claro, NHE, e está bem localizado aqui, olha, nessa região apical.
O que mais nós temos aqui, olha, após a primeira etapa, né, em que esse NHE, né, esse trocador, ele secreta o íon H+, aqui, olha, para o lúmen tubular, o que que nós temos? Em 2, olha, vocês estão observando aqui no detalhe, o íon H+, no filtrado, combina-se com o íon bicarbonato, que foi o que? Filtrado, né? Você observa aqui, olha, a filtração, né? O íon bicarbonato que foi filtrado, né? Formando quem? Formando o CO2, né? CO2. Esse CO2 ele é formado graças à ação aqui dessa enzima chamada anidrase carbônica. Estão observando aqui, olha, que une o íon H+, com o íon bicarbonato, né? E aí na presença de água você tem aí que é um produto resultante, né, juntamente com aqui, olha, a presença do CO2, né? Então aqui, olha, vou selecionar para vocês aqui, olha, água e CO2 como produtos resultantes aqui da ação da anidrase carbônica, né? Olha só que interessante. Aí vamos ver o que nós temos em 3. Aqui, olha, o CO2 difunde-se para a célula, aqui, olha, em 3, difunde-se, ou seja, ele passa para o interior da célula. Em 4, aqui, olha, nós temos que o CO2 combina-se, né, com a água para formar o íon H+, e o íon bicarbonato, mas isso dentro da célula, com a ajuda aqui da enzima anidrase carbônica, né, etapa 4. Aí na etapa 5, olhando aqui, né, nós podemos ver, né, nitidamente que em 5 o íon H+ é novamente o que? Secretado, né, para o lúmen tubular. Em 6, analisando aqui, olha, o processo em 6, né, o que que nós temos? O íon bicarbonato ele é reabsorvido com sódio. Ó. Como vocês podem estar observando aqui, olha, o íon bicarbonato ele passa aqui das células tubulares, aqui, olha, para o líquido intersticial e depois para os capilares peritubulares. Ou seja, o íon bicarbonato ele é reabsorvido juntamente com o sódio através aqui desse transportador sim-porte basolateral. Em 7, como vocês podem observar aqui, nós temos, olha, a glutamina, ela é metabolizada a íon amônio e a íon bicarbonato. Como vocês podem observar aqui, olha, a glutamina, tá? Ela forma aqui o íon amônio e o nosso composto, né, que é chamado de alfa-ceto-glutarato, que é formado bem aqui. E esse alfa-ceto-glutarato, por sua vez, ele é convertido em íon bicarbonato, que também ele sai aqui, olha, de dentro da célula, né, e passa para o líquido intersticial juntamente com o íon sódio, por esse mesmo aqui, olha, transportador sim-porte basolateral. E por sua vez o íon amônio, né, ele sai da célula, né, sendo trocado pelo íon sódio, né, como você pode estar observando aí, através desse trocador sódio, né, amônio. E aí o que acontece? Você acaba tendo aqui tanto o íon H+, quanto o amônio secretados. E aí depois eles são excretados, né? Que seria aqui etapa 8, né? Olha, o amônio é secretado e excretado. Alterações no pH. Então, olha só, o plasma sanguíneo humano normalmente tem um pH entre 7,35 a 7,45, como foi comentado nos slides anteriores, né? E muitas enzimas evoluíram para ter um pH ótimo neste intervalo. Então, elas vão estar atuando aí nesses valores. Aí, o que acontece quando você tem valores abaixo, por exemplo, de 7,4, né? Você vai ter um quadro de acidose, ou acima desses valores você vai ter um quadro aí de alcalose. Então, tanto na acidose quanto na alcalose, o organismo ele tenta fazer o que? Uma compensação, né? Isso que ele diz aqui, olha. As compensações respiratória e renal podem levar o pH a valores próximos da normalidade, porém podem não corrigir, né, o problema. E aí quando isso acontece, geralmente, né, a pessoa acaba, né, apresentando os sintomas característicos de cada quadro. Então, em indivíduos com diabetes, né, que é um dos quadros que podem surgir quando ocorre aí, né, toda essa situação, o que nós podemos observar, né? A falta de insulina interrompe a captação de glicose do sangue para dentro dos tecidos, forçando-os a armazenar ácidos graxos e causando a acidose, né? Ou seja, você tem aí uma diminuição no pH, né? Isso com certeza não é bom para a saúde, né? Então é muito comum as pessoas, né, que têm diabetes precisarem fazer aí uma série de
tratamentos. No caso aqui, quando nós estamos pautando pela questão da insulina. Então, a falta de insulina ela pode ser reposta no organismo, né, através justamente aí da aplicação de insulina. Outras causas de acidose, nós podemos destacar, é o caso, por exemplo, aqui, olha, de jejuns, né, e inanição, né, forçam o uso dos estoques de ácidos graxos para a produção de energia. Então, aquelas pessoas que eventualmente, né, fazem, por exemplo, dietas, né, e aí querem perder peso e acabam ficando certos períodos prolongados sem se alimentar direito, né, ou aquelas pessoas, né, que são religiosas e da sua religião, né, ela exige que a pessoa de repente faça aí um jejum para apagar um pouco os pecados. Só tome cuidado com isso aí, né, que pode ser um pouco perigoso para a saúde, tudo bem? Isso pode gerar aí um quadro de acidose, né, diminuição aí do pH. Temos também uma outra situação aí que é esforço físico exagerado, né? Que leva a um acúmulo temporário de ácido lático no sangue. Então isso também pode contribuir aí para a acidose. Malhar muito, né? Às vezes de forma exagerada, é melhor ficar mais atento à saúde. É o que mais nós temos, né? Que pode causar acidose, deficiência renal. Realmente a perda da função renal vai causar uma série de situações. Entre elas aqui a acidose, pessoal. Então aqui, olha, ela resulta na diminuição da capacidade de regular os níveis de bicarbonato e aí pode realmente causar acidose. Nós também temos doenças do pulmão, né? Alteram a concentração de gás carbônico, resultando no acúmulo, né, de ácido carbônico, né? Um exemplo aqui de uma doença, né, pulmonar, que é causada, entre outras coisas, por certos hábitos não muito saudáveis, como fumar, o efizema pulmonar, né? Então, isso pode realmente comprometer a função pulmonar e causar uma série aí de complicações. Entre essas complicações, a própria acidose. Nós também temos aqui que alterações no pH, elas podem ser causadas aqui, olha, no caso da alcalose respiratória, né? Então, você não tem apenas a acidose, você também tem a alcalose. E aqui a alcalose associada à respiração, né? Então, ela é causada por níveis baixos de dióxido de carbono, né, no sangue, e pode ser devido à doença pulmonar, o que faz com que uma pessoa respire mais rápido, né, do que o normal. Então, isso aí é chamado de hiperventilação, né? As pessoas acabam respirando muito rapidamente, isso também não é saudável. Nós também temos alcalose metabólica. Então, você observa aí que no caso da alcalose você tem um aumento aí no valor do pH. No caso aí da alcalose metabólica, ela é causada por excesso de bicarbonato no sangue. Olha só que coisa, né? Então, isso também é prejudicial para a saúde. Então, continuando, o néfron distal ele controla a excreção de ácido. Olha que interessante, né? Então, olha, células especializadas no néfron distal, chamadas de células intercaladas, presentes entre as células principais, são as maiores responsáveis pela regulação do equilíbrio ácido-básico. Então, essas células intercaladas são muito importantes para a regulação aí do pH. Então, basicamente, existem dois tipos de células intercaladas que atuam em diferentes situações. Então, vamos ver a primeira categoria aí, né, que é de células intercaladas do tipo A, né? Ela ocorre em que situação? Durante os períodos de acidose, né? Então, durante a acidose, o que é que nós temos? Célula intercalada tipo A. O que elas fazem? Elas secretam íons H+, e reabsorvem bicarbonato, né? Então, o que é que nós temos? Os rins eles podem excretar urina ácida, né? Reduzindo a quantidade de ácido no líquido extracelular, né? Então, é uma forma aí de tentar reverter essa situação aí de acidose, pessoal, eliminando íons H+. Até porque se você tem um quadro de acidose, você tem uma concentração muito alta de íons H+. Então, vamos analisar a ilustração para podermos compreender um pouco melhor. Então, aqui nessa ilustração, vocês podem estar observando aí que as células intercaladas do tipo A, olha, do tipo A, o que elas fazem? Elas justamente o que promovem, né, a eliminação aqui, olha, dos íons H+, como vocês podem estar observando, né? Esse íon acaba sendo removido do organismo, né? Esse íon acaba, olha, sendo excretado que na urina. É interessante ressaltar também, né, que a saída do íon H+, aqui, olha, como vocês podem observar, acaba viabilizando a entrada do íon potássio. Olha, vocês podem ver que, olha, esse íon potássio ele acaba sendo o que? Reabsorvido. E o íon bicarbonato que é produzido aqui, ele acaba o que?
atuando como um tampão, né, para diminuir, né, a concentração de íons H+. Então, observe aqui que são vários processos, né, todos interligados. Isso aí é realmente muito interessante. É uma outra categoria, né, que nós podemos dizer, é a célula intercalada do tipo B, né? Ela ocorre em que situações? Aí, em situações de alcalose, pessoal. Então, o que é que nós temos? Célula intercalada do tipo B secretam íon bicarbonato e reabsorvem o que? Íons H+, né? Porque se nós estamos falando de alcalose, nós temos uma baixa concentração de íons H+. Tá? Então, isso é a importância de reabsorver. Tá? Então, os rins eles podem o quê? Excretar a urina básica, reduzindo a quantidade de base no líquido extracelular. Por isso, a necessidade de excretar o íon bicarbonato. Então, vamos ver na ilustração seguinte como é que isso acontece. Então, aqui na ilustração seguinte, nós podemos ver muito bem esse processo aí, olha. A eliminação aqui, ó, do interior das células, né, essa secreção aqui de íons bicarbonato. Observe também que você tem uma eliminação aqui de íons potássio, que são secretados e excretados na urina. Então, observando aqui, em compensação, né, os íons H+, eles acabam sendo mantidos, né, aqui, olha, no organismo, justamente para aumentar a concentração aí, desses íons, tá? E poder elevar, né, os seus valores, estabelecendo, né, o valor de referência normal do pH, justamente para evitar esse quadro aí de alcalose, pessoal. Então, essa foi a nossa aula sobre fisiologia renal e equilíbrio ácido básico. Lembrando que isso aqui é só um resumo. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo pelos canais que eu disponibilizei. E um abraço para todos.